Então, são coisas que, cara, você só vai saber na hora. Beleza. Agora vamos para a parte. Chega de teoria, vamos começar o planejamento. Cara, já temos meia hora de aula. Se você ainda tá aqui comigo, cara, parabéns. Show de bola, você tá no caminho certo. Se você tá assistindo depois, cara, continua assistindo. Bota lá em velocidade mais rápido, se estiver falando muito rápido. Se estiver falando muito devagar. Se eu estiver falando rápido, bota mais devagar. O YouTube consegue fazer isso pra você, beleza? Então, beleza. Então, vamos lá. Você primeiro precisa ver em que ponto você tá. Onde que você tá hoje, né? Então, hoje, com o inglês, o que você consegue fazer? Cara, eu consigo me apresentar e falar sobre o meu dia. Hello, my name is Leonardo. I am 22 years old. I live with my mom in Curitiba, Paraná. My parents are 48 and 50 years old. I have a 7-year-old sister. I work as an English teacher. Então, eu sei me apresentar e falar sobre o meu dia. Today, I woke up, I made coffee, I drank water, I made some cheese bread. Eu acordei, tomei café, tomei água, fiz um pão de queijo para mim. Então, você sabe falar, beleza. Show de bola. Né? Eu sei falar sobre o que eu fiz na semana anterior. Ah, semana passada eu fiz isso, semana passada eu fiz aquilo, semana passada eu fiz aquele outro. Então, se você conseguir falar tudo isso em inglês, cara, show de bola. Chamar amigos para sair. Cara, eu consigo convidar meus amigos para sair. Hey man, would you like to go to the cinema next week? Eu gostaria de ir no cinema na próxima semana. Man, what do you think about we play some video games today? Cara, o que você acha de a gente jogar um game hoje? Né? Então, beleza. Eu sei falar sobre isso. Só que, cara, eu não sei falar sobre o meu trabalho. Eu não sei falar, cara, como que eu falo que eu faço live stream pro YouTube e I make live stream? Não. I make live stream? Não, não, acho que não é isso. Putz, não sei, velho, não sei nem como começar. Então, cara, as coisas que você não sabe nem começar a falar, tem que deixar pra depois. Cara, por que deixar pra depois? Porque não adianta você querer aprender elas agora, porque você não vai conseguir, porque o pulo que você tem que dar é muito maior e você já vai entender por quê. Cara, eu também não consigo ver filme sem legenda. Putz, os primeiros 5 minutos eu entendo, eles estão falando lá tranquilo, eu vou entendendo, só que, cara, não. Depois dos 10 primeiros minutos, cara, pra mim aquilo virou grego, já tô vendo meu celular, já não tô mais prestando atenção. Cara, não consigo de jeito nenhum. Não consigo. E também, cara, não só isso, eu também não consigo ver a letra da minha música favorita. Eu não consigo escutar a minha música favorita e saber a letra dela. Tá? Isso são coisas que eu não consigo fazer de jeito nenhum. Já tentei. Eu vejo lá, pô, coloco lá letras no Google. O cara fala, eu olho assim, o que tá escrito pra mim é grego, entendeu? Eu não consigo entender nada. Parece que os caras estão falando latim ali, pô, não consigo entender. Tudo isso, pessoal, vocês têm que deixar pra depois. Por quê? Porque. Cadê a parte aqui? Ah, beleza. Porque, cara, não vai te fazer sentido, tá? Então, para você saber o que você consegue ou não fazer, você precisa fazer perguntas para você mesmo. Então, cara, eu consigo me apresentar? Sim, consigo. Não, não consigo, tá? Eu consigo ler uma revista, um artigo em inglês na internet? Eu consigo entender um programa de TV que eu gosto? Todas essas perguntas, elas são importantes para você saber em que nível que você tá, né? Ah, por que eu sei que eu consigo me apresentar? Porque eu fiz uma pergunta para mim. Por que eu sei falar sobre o que eu fiz na semana anterior? Porque eu fiz lá. Eu fiz uma pergunta para mim. Eu consigo falar sobre o que eu fiz na semana anterior? Né? Sim, consigo. Bom, show de bola. Não, aí o próximo aqui, ó. Eu consigo falar. Ah lá, sobre o meu trabalho que eu faço já tá aqui, ó. Então eu consigo falar sobre o meu trabalho e o que eu faço? Cara, não consigo. Não consigo, é difícil, não dá. Então aqui você vai entender em que ponto que você tá na sua jornada de inglês, tá? E cara, se você conseguir entender mais ou menos o que eu tô te falando, você vai saber que isso você pode aplicar para qualquer área, tá? Por exemplo, quero aprender integral. Cara, você sabe fazer integral? Ah, eu sei fazer integral simples. Ah, beleza. Você sabe fazer uma integração por partes? Putz, não sei. Não sei nem o que é isso. Então, você não consegue fazer, não faça, tá?
Eu consigo participar de uma entrevista de emprego, eu consigo escrever um texto em inglês, tá? Então é importante você separar essas perguntas em categorias, como por exemplo, escrita, fala, entendimento e a última que ficou faltando aqui é, gramática, tá? Então você separa ela, por exemplo, ó, eu consigo me apresentar? Eu consigo me apresentar é fala. Eu consigo falar sobre falar sobre o que eu fiz na semana anterior? Fala também. Eu consigo ler uma revista ou um artigo em inglês na internet? Isso aqui é entendimento barra leitura, tá? Entendimento barra leitura. Eu consigo entender um programa de TV que eu gosto? Cara, isso aqui é entendimento, né? Não é leitura. Eu consigo falar sobre o meu trabalho ou o que eu faço e escrever relatórios sobre isso? Cara, isso aqui é uma mistura de vários, né? Isso aqui é fala, escrita, fala e escrita, né? Fala e escrita, show de bola. Eu consigo participar de uma entrevista de emprego? O que é isso aqui? Esse aqui é fala, fala e entendimento. Porque se você chegar lá, a pessoa vai falar inglês com você. Ela não vai falar em português, você em inglês. Eu consigo escrever um texto? Escrita. Eu consigo fazer uma apresentação? Fala. Beleza? Show de bola. Então você separou em categorias, agora você já sabe mais ou menos o que você precisa fazer, tá? E você sempre tem que, por exemplo, cara, eu fiz todas essas perguntas aqui e, meu, eu sei responder todas elas. Eu sei fazer certinho todas elas. Cara, faça perguntas mais difíceis. Eu consigo me apresentar formalmente, utilizando uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais formal ou algo do tipo? Eu consigo falar o que eu fiz na semana anterior e como isso afeta a minha semana hoje? Por exemplo, cara, semana passada eu bati o carro e essa semana não consigo ir para o trabalho de carro. Entendeu? Você consegue falar isso? Last week vamos lá, calma, gaguejei. I've hit my car last week and because of that, this week I'm not able to go to work. Você conseguiria fazer essa frase? Você conseguiria falar isso? Então, sempre tentar fazer perguntas que sejam desafiadoras, ó. Sempre busque aquilo que é difícil para você. Agora vocês vão conseguir ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. A confusão é o primeiro passo do entendimento. Apenas assim você evoluirá da forma que espera. Beleza? Então, depois que você se fizer essas perguntas, existem 3 possíveis respostas para isso. Tá? E quais são essas 3 possíveis respostas? Tá? A primeira delas é sim, consigo. Cara, se a resposta for essa, volta lá para o primeiro passo, que é esse aqui, tá? E faça perguntas mais complicadas, que eu já te ensinei. Eu consigo falar sobre política, eu consigo manter um argumento sobre evolução humana, eu consigo fazer uma apresentação para minha chefia, eu consigo participar de um debate sobre um tópico que eu pesquisei. Então, cada vez mais você dificulta aquilo que você tá aprendendo. Cara, não consigo. Cara, se você não consegue, meu, não se preocupe. Anote aquilo que você não consegue e deixa para depois como as suas próximas metas. E, cara, essa aqui vai ser a chave da aula. Ó, aqui está a senha do PDF. Se você quiser ter acesso a esse PDF aqui, ó, a senha vai ser tá tudo bem, tudo junto. Cara, bateu a bad hoje e produziu quase nada, esse é o tá tudo bem. Ele veio dizer que não é errado ficar triste. Cuide-se, amanhã é outro dia. Então, cara, se você não conseguiu falar, se você não conseguiu desenvolver um conteúdo, não consegui, cara, não consegui aprender sobre isso, cara, tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem, não se preocupe, anote e amanhã depois você vai conseguir chegar naquilo. Por quê? Porque a próxima pergunta, a próxima possível resposta é eu consigo, mas é difícil. Cara, então, pô, eu consigo entender ali como é que eu posso dizer? Ó, eu vou usar o meu exemplo de quando eu era menor, tá? Eu jogava um jogo chamado Kingdom Hearts. Eu jogava lá o Kingdom Hearts 2 e na época, no PlayStation 2, não tinha legenda não tinha legenda nem áudio em português. Então, cara, pra mim, eu jogava o jogo, mas eu não entendia nada da história. E, cara, pra mim aquilo me encacuçava, eu ficava de cara, porque, meu, eu quero entender, eu quero saber o que eles estão falando,
E eu não conseguia entender. Então, e com o tempo eu fui aprendendo inglês e aquilo foi se tornando mais difícil para mim. É mais fácil algumas coisas. Então, eu conseguia entender o que eles falavam com o tempo, só que eu não conseguia ler aquilo que eles falavam, porque tinha a legenda lá em inglês e, cara, eu não entendia o que eles estavam falando ali. Então, ó, isso foi uma das coisas que me fez evoluir, porque o que eu fiz daí? Cara, eu não consigo entender o que está escrito ali. O que eu preciso fazer? Cara, eu consigo entender o que eles falam, mas eu não consigo ler aquilo que eles falam. Então, eu preciso trabalhar na minha leitura, né? Então, consequentemente, na minha escrita, eu preciso escrever mais, né? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a procurar aquilo que eu gostava e eu comecei a escrever sobre. Entendeu? Ah, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, hoje eu fiz aquele outro, tá? Aí eu começava a utilizar as coisas que eu via no jogo. Bom, eu sei que fulano de tal tem luta com fulano de tal, eu sei que ele tem a arma tal, eu sei que, enfim, eu utilizava os exemplos que eu tinha no jogo. Só que você, no caso, você talvez não goste de jogar o jogo. Você gosta de ver TV show, você gosta de ver lá sua série, você gosta de ver lá o seu Friends, o seu Game of Thrones, tá? Winter is Coming. E, cara, você quer entender aquilo. Eu consigo entender esse programa? Você botar lá legenda, sem legenda, eu consigo entender? Ou se você, sei lá, gosta do show da ópera, né? Ou se você gosta de ver lá, pô, qualquer outro TV show que tem aí na televisão, ou que até mesmo os canais no YouTube que você segue, por exemplo, Vsauce, o PewDiePie, qualquer desses canais aí, você consegue entender? Cara, eu entendo, mas é um pouco difícil. Mas por que que é difícil? Cara, possíveis motivos que aquilo é difícil para você, tá? Então, meu, eu não consigo entender esse programa, e esse programa ele tá falando sobre como é feita uma porta, tá? Eu sei o vocabulário que eu preciso para entender como é feita uma porta. Eu sei, por exemplo, falar dobradiça, eu sei falar, por exemplo, marcenaria, eu sei falar, por exemplo, é, chave, mecanismo para trancar a porta. Então você precisa ter uma noção que se você não sabe essas palavras, o teu problema está no vocabulário. Você não entende aquilo que está sendo dito porque você não tem vocabulário suficiente para aprender aquilo, tá? Ou, por exemplo, eles estão falando alguma coisa sobre o passado. Né? Estão falando como que foi a semana deles na semana passada e tal, e você não consegue entender aquilo. Putz, cara. Então, nesse caso, se você não entende o passado, o problema é gramática. Dramática é ótimo. O problema é gramática. Tá? Então, você não tem o conhecimento necessário para fazer sentido daquilo que você está escutando. Talvez você entenda cada uma das palavras. Ah, eu sei que, por exemplo, the keyboard was green, né? O teclado era verde, tá? Mas se eu não souber que was significa que ele era, né, que no passado, the keyboard was green. Então eu sei que ele está falando do teclado, porque eu sei que é keyboard, eu sei o que é green, que é o verde, mas eu não sei o que é o was. Então falta ali a gramática. Eu não sei dizer que o teclado era verde. Beleza. Fugindo um pouco do TV Show, ou até mesmo ainda no TV Show, você tá lá escrevendo, botando em prática o vocabulário que você aprendeu, e cara, não consigo escrever com clareza. Putz, não tô entendendo o que eu tô escrevendo, eu não consigo achar as palavras certas, eu não consigo é, contar uma história definitivamente interessante. Cara, não é legal, não tô de boa. Então o que você precisa fazer? Escrita. Você precisa dar um passo para trás, falar, cara, ó, eu preciso começar a escrever por isso. Preciso começar a escrever por aquilo. Preciso escrever com aquele outro, tá? Putz, tô lá escutando a minha série favorita, só que, meu, eles falam muito rápido. Ah lá, eu entendo. Não entendi mais nada. Cara, isso aqui é escuta, tá? Isso aqui você só vai conseguir entender os nativos depois de muito treino. Cara, se eu pudesse, eu não sei se tem como, inclusive se tiver e alguém souber, puder me falar, quantas horas eu já passei no YouTube? Deixa eu ver aqui, vamos ver se tem. Tem como ver minha atividade no YouTube? Seus dados no YouTube, é isso? Hum, acho que é seus dados no YouTube, vamos ver. Painel de controle. Cara, vamos ver se tem como. Minha atividade no YouTube. Cara, não sei se dá pra ver.
Não sei dizer. Mas, cara, se eu fosse ver quantas horas eu tenho de vídeo que eu vi em inglês no YouTube, meu, dá fácil, fácil mais de 10 mil horas. Fácil, fácil, fácil. Por isso que hoje eu consegui entender muito bem, tá? E, meu, pô, Léo, não tô confiante naquilo que eu tô fazendo. Cara, não tem problema, velho. Pratica. Pratica, entra lá, vai falar com o teu espelho, vai falar com a tua mãe, vai falar com o teu pai, vai falar com o teu irmão, vai falar com teus amigos, cara. Se você não praticar, você não vai conseguir, tá? Então, esses são seus pontos principais, tá? Vocabulário, gramática, escrita e escuta, tá? Ou em inglês, focus points. Com eles, você poderá desenvolver a melhor forma possível desenvolver a melhor forma possível de desenvolver seu aprendizado. Então, cara, essa é a forma de você aprender. Fez todas as perguntas, respondeu lá sim consigo, não consigo, consigo, mas é difícil. Cara, não entendi, volta, assiste de novo, tá? Fica tranquilo. E, cara, como que eu resolvo tudo isso? Pô, eu sei que meu problema